A nossa primeira aula de ciência, né, do nosso novo ano letivo, o ano letivo de 2021, ainda de forma remota, mas em breve estaremos juntos presencialmente. Então, para iniciar na nossa primeira aula de ciências, a gente vai rever um pouco de um conteúdo já visto no ano letivo anterior, que são as fontes de energia e os recursos renováveis e não renováveis. Então, o que são fontes de energia? Fontes de energia são matérias-primas que direta ou indiretamente produzem energia para movimentar uma máquina, por exemplo. Como são encontradas diretamente na natureza, essa matéria-prima ela necessita passar por uma transformação antes de gerar energia, certo? São as transformações de fontes de energia. O carvão, o petróleo, a água dos rios e dos oceanos, o vento e certos alimentos são alguns exemplos de fonte energética. A energia gerada será empregada em diversos fins, como transporte, indústrias, agriculturas, uso doméstico. Porém, esses recursos aí, como por exemplo a água, ele precisa passar por uma transformação, né, nas fontes de energia para poder gerar energia. Então, as fontes de energias ou recursos energéticos, né, eles podem ser classificados em dois grupos: as energias renováveis e as energias não renováveis. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente, né, ou através de uma intervenção humana. Como o próprio nome já diz, né, são energias renováveis que se renovam. São consideradas energias limpas, pois esses resíduos deixados na natureza são nulos, certo? Então, eles não causam nenhum prejuízo à natureza. Então, quais são exemplos de energias renováveis? Nós temos aí o exemplo das hidrelétricas, né, que utiliza as águas dos rios, a energia solar, que utiliza a luz do sol, a energia eólica, que utiliza os ventos, a energia geotérmica, que utiliza o calor interno da terra, a biomassa, que utiliza materiais orgânicos, os mares e oceanos, né, que utiliza as forças das ondas para gerar energia, e o hidrogênio, que provém da reação entre o hidrogênio e o oxigênio, que libera energia. Enquanto as energias não renováveis são aquelas que podem ser esgotadas, ou seja, que elas não se renovam, certo? Elas não se regeneram, pois é necessário muito tempo para a formação dessas fontes de energia na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grande quantidade, elas têm reservas finitas, ou seja, elas não se renovam, elas não se produzem novamente, como é o caso do petróleo. O petróleo, quanto mais explorado, quanto mais utilizado, ele vai chegar um tempo que ele vai esgotar, ele não vai ser formado mais. São consideradas energias poluentes, porque a sua utilização causa dano ao meio ambiente. Quais são exemplos de energias não renováveis? Os combustíveis fósseis, né, que utiliza petróleo, carvão mineral, xisto e o gás natural. E também a energia nuclear, que necessita do urânio e de tório para ser produzida, ou seja, necessita de substâncias químicas. Fontes de energia no Brasil. A busca por fontes alternativas de energia não poluente ou renováveis tem avançado no mundo, seja para diminuir a dependência do petróleo, né, já que é um recurso natural que vai se esgotar caso permaneça sendo usado intensamente cada vez mais, ou também seja para diminuir os níveis de poluição. O fato é que a busca por diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo inteiro. No Brasil, o uso do álcool proveniente da cana-de-açúcar como fonte de energia desde 1975. Nesse ano foi implantado um programa chamado Programa Nacional do Álcool, o PROÁLCOOL, em determinância da crise do petróleo, e hoje o álcool é também usado como aditivo à gasolina. Igualmente, o uso da exploração de energia solar e eólica vem sendo estimulada, assim de maneira tímida
e por parte do governo. Então, apesar de ainda ser pouco utilizada, já há lugares, né, que utilizam energia solar e energia eólica. A energia solar está sendo muito comum, né? Pessoas estão colocando energia solar nas suas casas. Essas pessoas, quando colocam energia solar na sua casa, ela para de pagar aquela energia que a gente paga, a CELP, por exemplo. Certo? Porque a energia solar é uma energia que é formada através da luz solar. Enquanto a energia solar ela é explorada abaixo do seu potencial, um dos impedimentos é o alto custo dos painéis de células fotovoltaicas, que são responsáveis por armazenar e transformar a luz solar em energia. Então, é que poucas pessoas adquirem esse tipo de energia, a energia solar, pelo alto custo, né? É um custo muito alto, né, para ser investido, porém é um custo que para quem tem condições vai ter um bom benefício, pois vai deixar de pagar todas aquelas contas de energia mensalmente. E além disso, né, não vai estar prejudicando o meio ambiente. No entanto, isso pode ser considerado um despropósito, devido ao tamanho do território e à quantidade de luz solar em que o país está exposto ao longo do ano. Então, não são todos os locais que podem ser utilizados a energia solar. Lugares que têm pouca incidência de luz solar são locais que não podem ser utilizados, já que necessita de muita luz solar para poder gerar essa energia. Transformação das fontes de energia. As fontes de energia são encontradas na natureza de forma bruta, né, no seu estado bruto, e para serem aproveitadas economicamente, né, para serem utilizadas, elas devem passar por um processo de transformação e armazenamento. A água, o sol, o vento, o petróleo, o carvão, o urânio são canalizados pelo ser humano em centros de transformações. Então, quais são esses exemplos de centros de transformações? Onde é que ocorre a transformações desses recursos naturais em fontes de energia? Temos aí o exemplo das usinas hidrelétricas, né, que utilizam a força da água, que faz girar as turbinas e assim ser convertida em eletricidade. Temos também as refinarias do petróleo, né, onde o petróleo é transformado em óleo diesel, em gasolina, em querosene, ou seja, o petróleo ele passa por uma transformação para se transformar em meio de fontes de energia, como é o caso da gasolina. Usinas termoelétricas, que através da queima do carvão mineral e do petróleo vai se obter energia. Então, o exemplo do carvão mineral, que é um recurso bruto, né, um recurso da natureza, passa por uma transformação nas usinas termoelétricas para poder se obter a energia desses recursos. E, por último, as coquerias, que se utiliza o carvão mineral e é transformado em coque, que é um produto empregado para aquecer altos fornos nas siderúrgicas e indústrias. Então, esse tipo aí de recurso, né, de transformação de fonte de energia são usadas nas siderúrgicas e nas indústrias. Espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, assistam novamente o vídeo com mais atenção. E caso ainda persista a dúvida, vocês entrem em contato comigo no privado, ok? Então, boa atividade para todos.